Pastorzão, é contigo. Joga a bola para ele, vai, joga aí, vai, joga. Toma aí. Obrigado. Vamos lá, gente. E aí, vocês estão cansados ou não? Não, mais um pouquinho? Vamos lá então, vamos lá. Amados, abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 19. Atos, capítulo 19. Vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ler o versículo... Nós vamos ler o versículo 14. Atos 19, 14. Glória a Deus. O texto diz assim: os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Vamos orar? Pai, nós te damos graça, Senhor, por essa tarde. Te damos graça, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor ainda vai fazer. Te damos graça, Senhor, porque nós estamos aqui debaixo das Tuas mãos, debaixo da Sua direção, debaixo do Seu cuidado. Espírito Santo de Deus, continua, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, como os dependentes de Ti, Senhor. Nós queremos a Sua presença, Senhor, nós queremos o Seu toque, Senhor. Não somos um clube, Senhor. Não somos, ó Pai, um grupo de pessoas que se reúnem, ó Pai, simplesmente com o objetivo humano. Deus, nós estamos aqui porque nós queremos o Teu sobrenatural sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui porque nós queremos, ó Pai, Espírito Santo, sermos movidos, ó Deus, pela Sua presença. Então eu te peço, Senhor, procura no nosso meio, procura em nós, ó Deus, e acha corações, ó Pai, que estejam totalmente à disposição do Senhor, à totalmente disposição das Tuas mãos, Pai, para a Sua honra, Pai, para a Sua glória e Pai, para o Seu louvor, Deus. Amém? Amém, amados? Gostoso, né? A presença do Senhor, né? Tão bom. Eu fico tão grato de a gente ter esse privilégio de estarmos na presença dEle. E eu quero falar algo para vocês nessa tarde. A gente vem ao longo desses dias recebendo cada palavra poderosa. A gente vem ao longo desses dias recebendo unção, recebendo o toque do Senhor. E eu continuo dizendo que o Senhor tem propósitos e o Senhor quer realizar sinais e maravilhas no nosso meio. O Senhor quer realizar sinais e maravilhas no nosso meio. Mas para isso nós precisamos entender o caminho que o Senhor tem nos conduzido. E ao longo desse tempo eu tenho falado para vocês que quando o Senhor chegou do outro lado, Ele colocou a planta dos pés dele lá, que Ele colocou a planta dos pés deles e tocou aquela terra, a outra margem. Prontamente Satanás veio, né, os demônios que estavam ali agindo naquela região, que estavam dominando aquela região lá, eles já dão de conta com Jesus. Por quê? Porque Ele conhecia e Ele conhece o plano e o propósito para as nossas vidas. Quando eu olho esse texto, ele me chama: você quer trocar o microfone, varão? Quando Jesus chega daquele lado, que Ele chega lá e Ele toca ele toca aquela margem. A Bíblia fala que o Senhor toca aquela margem. Amados, é como se Ele chegasse naquele lugar e Ele dominasse aquele lugar. E Ele dominou aquele lugar. É muito interessante. Vamos ler aqui no livro de Lucas. Vamos ler juntos, porque eu gosto demais. Lucas 8, 27. A gente já leu, mas vamos ler de novo, porque é bom demais quando a gente tem esse entendimento daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e da autoridade que o Senhor tem derramado
sobre a minha vida e sobre a tua vida. Lá no versículo 27, sim ou não? E quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas e nem viviam em casa alguma, mas nos sepulcros. 28. Quando viu Jesus, gritou. Olha só, quando viu Jesus, gritou. E não só gritou, mas a Bíblia diz assim, ó: prostrou-se aos seus pés e disseram em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Olha só como ele chegou ali, ele já conhecia, ele já entendia. Naquele exato momento ele falou: pronto, perdi o domínio desse lugar, perdi o domínio que eu tinha, que eu estava tendo ao longo de muitos anos. Perdi o domínio. Por que ele fala isso? Porque ele diz assim, ó: que queres comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Ou seja, reconheceu. Aí olha só, ele fala assim, ó: suplico-te que não me atormentes. 29. Porque Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem, pois muitas vezes tinha se apoderado dele. De fato, mesmo com os pés acorrentados e mãos algemadas, ele quebrava as correntes e as algemas, e era levado pelo demônio a lugares solitários. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Legião, respondeu, porque muitos demônios haviam entrado nele. Estes imploravam a Jesus que não os mandassem para o abismo. Estes imploravam a Jesus que não os mandassem para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu a permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se do precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Olha só como eles perderam o domínio. Aquele momento estava dominado. Naquele momento o propósito do Senhor estava se realizando. Aquilo que Deus tinha planejado estava se realizando. Iniciava-se naquele momento um novo tempo e uma nova história naquela região. Iniciava um novo tempo que ia se cumprir na vida dos discípulos, que eu acredito que tinha visto todo esse acontecido tudo isso. A vida deles começou a ser transformada. Houve-se um novo legado de autoridade na vida deles. Começou o quê? Que no momento em que Jesus acalmou a tempestade, eles: uau, que homem é esse que tem essa autoridade? Quando chega naquele lugar, que ele domina, né? Que Jesus se impõe naquele lugar, eu vejo que a vida dos discípulos começaram a ser diferente, porque eles viram a autoridade que existia ali. E quando eu olho esse livro de Atos, que eu começo a ler, eu vejo um caminho longo até chegar a esse exato momento. Eu vejo uma igreja no livro de Atos se formando. Eu vejo uma igreja liderada, guiada pelos discípulos que vieram, né? Anos se passaram, um tempo longo se passou. Aí vem um homem chamado apóstolo Paulo, que era entendido, que começou a revolucionar, que começou a ministrar, que começou a repercutir, que começou a levar a palavra de Deus, que começou, se você ler um pouquinho antes o texto, vamos voltar lá, Atos, né, que a gente leu 19, Atos 19, a gente vê que estava acontecendo milagres, que estava acontecendo sinais maravilhosos naquele lugar. Cadê aqui, ó? Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usavam eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados das suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Ou seja, um homem que entendeu
o legado que ele poderia tomar autoridade, discípulos, toda uma história por trás dele, um legado que ele viu, ele já estava retransmitindo, ele estava derramando sobre a vida das pessoas, ele estava declarando sobre a vida das pessoas, ele conhecia o plano e o propósito para a vida dele. E aí quando ele chega de frente, da presença do Senhor, a alguém que estava vendo tudo aquilo, que talvez eram somente ouvintes, porque a Bíblia diz que estes homens que foram ali no versículo 15, vou continuar lendo. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Cefa, um dos chefes dos sacerdotes judeus. Então assim, os filhos de sacerdotes, homens que conheciam a palavra de Deus, porém eram homens que não tinham intimidade, que não tinha um entendimento de um legado, que não tinham ainda vivido uma experiência com aquilo que o Senhor queria fazer através da vida deles. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês, diante de Deus, o Senhor não quer que nós estejamos somente vontade. O Senhor não quer que nós estejamos somente um desejo. O Senhor não quer que nós estejamos somente boa vontade. Mas o Senhor quer que nós tenhamos com Ele intimidade. O que esses espíritos malignos fizeram com esses meninos? O que esses espíritos malignos falaram para esses meninos? Ei, olha só, eu conheço a Jesus. Eu conheço a Jesus, porque eles já tinham e sabiam quem era o Cristo. Aí ele vem e fala assim: porém, eu sei quem é Paulo. Por que eles sabiam quem era Paulo? Porque Paulo tinha entendimento, tinha plano e tinha propósito. E quando a gente tem isso, nós firmamos, é o que nós temos trabalhado muito com a igreja nos dias de hoje. Nós firmamos a identidade espiritual. Então a identidade espiritual de Paulo, irmãos, era algo sobrenatural. Era algo sobrenatural. Eu conheço alguns irmãos aqui, eu conheço o nome de cada um deles aqui, eu sei quem eles são, Mas você conhece muito bem você sabe quem você é, você tem aí no seu bolso, hoje em dia está tudo digital, mas você tem aí a sua identidade, e na sua identidade tem a sua foto, tem o seu nome, tem a data que você nasceu, tem aonde você nasceu, e esse é o plano, esse é a sua identidade, essa mostra quem você é. E os demônios sabiam quem era Paulo. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que a Bíblia diz assim, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e Ele é a... Quando ele fala que Jesus é o caminho é a direção. O caminho é o lugar aonde nós caminhamos. O diabo sabia que Jesus é o verdadeiro e único caminho. Quando ele fala de Paulo, eu entendo que Paulo é a verdade. Paulo era a verdade. Paulo era a verdade da palavra. Paulo entendia o que ele queria, onde ele ia chegar. E quando eu vejo a vida, eu entendo que em alguns momentos nas nossas vidas, nós precisamos equilibrar o nosso espiritual com o nosso emocional, para que nós entendamos a nossa identidade em Cristo e quem nós somos. Porque quando nós entendemos isso, amados, nada nem ninguém
muito menos o mundo espiritual vai nos barrar de conquistar lugares, de conquistar territórios. Qual é o território? Agora eu não vou falar como igreja, agora eu vou falar como pessoas aqui. Qual é o território que você precisa dominar, que você precisa com a tua identidade, chegar lá, colocar a planta dos seus pés, tomar posse, falar: Satanás, demônios, hoje eu tenho uma identidade em Cristo, hoje eu sei quem eu sou em Cristo, eu aprendi lá no Ativados e Alinhados, que eu tenho um propósito e eu vou dominar esse lugar, eu vou colocar milagres, eu vou trazer sinais, eu vou trazer a palavra de Deus. Quantos aqui precisam firmar essa identidade em Cristo Jesus? Os filhos de Cefa, eles eram conhecedores, acredito eu, porque se eram filhos de sacerdotes, sim ou não? A irmã não está aqui do sim ou não, que não gosta. Se eram filhos de sacerdote, eles conheciam, amigos. Mas não é só conhecer, é firmar a identidade. E o pior, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que eles tomaram uma surra, mas uma surra, olha só. Um dia um espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre ele e os dominou, espancando-os com a tamanha violência, que eles fugiram da casa nus e feridos. Olha só como é que são as coisas. Quando você olha essa tradução e essa resposta, você vê que eles saíram, tomaram uma surra e saíram igual aquele endemoniado que Jesus fez o milagre quando Jesus tomou a autoridade daquele lugar. Da mesma forma, eles saíram. Da mesma forma, irmãos, porque é isso que o diabo quer fazer. Primeiro, tirar as vestes, fala de quem nós somos, fala de identidade. Ele quer roubar isso, igreja. Ele tem roubado isso das pessoas. A identidade, o entendimento, ele quer roubar, ele quer tirar isso. Mas nessa tarde o Espírito Santo quer nos levar a um lugar de intimidade tão grande com Deus, de uma busca tão intensa diante de Deus. Quando a gente olha a vida do apóstolo Paulo, nós vemos essa intensidade dele diante de Deus, e é o que nós precisamos buscar. Porque, irmão, quando você tiver e quando nós estivermos nesse nível de entendimento e busca e intimidade com Deus, irmão, aonde você colocar os teus pés, o diabo, ele vai reinar, ele vai latir, ele vai fazer barulho, mas ele sabe que ele tem que fugir. Ele sabe que ele tem que bater os pés, porque existe sobre a sua vida uma identidade divina formada. Como que é o nome do seu irmão aí que está coçando a sua cabeça? Você, varão, que levantou a cabeça e olhou para mim. Isso. Como? Ricardo. O Ricardo não é só o Ricardo. O Ricardo é o homem de Deus, que o diabo sabe que aonde ele for, aonde ele passar, ele vai ter que sair. Eu amo aquele texto que a Bíblia diz que quando os corpos caíram sobre os ossos, eles tinham vida novamente. Porque, amado, até os nossos ossos têm poder. Vocês já ouviram aquela história dos macumbeiros que foram lá roubar defunto no cemitério, e quando começaram a mexer lá, falou: oh, não, esse não, não, por que não esse? Não, esse não, esse não mexe, que esse é dele lá. Vocês já ouviram essa história ou não? Nunca ouviu, amada? Nunca ouviu? Isso aconteceu com um espírita, que eles faziam trabalho de macumba, e quando eles chegavam num certo nível do trabalho, eles precisavam pegar alguns corpos do cemitério, e quando eles chegaram no cemitério, eles começaram a mexer e tirar, de repente o cabeção lá, falou: não, nesse não mexe, né? Daí ele falou: mas por que não? Não, porque esse corpo aqui é deles já, essa estrutura aqui já é deles, nessa a gente não pode mexer. Na época ele não entendeu nada, ele deixou passar
e passou. Mas depois que ele se converteu, que ele entregou a vida a Cristo, né? Ele descobriu que toda aquela família era uma família de crente que tinha falecido. Então assim, amados, até os nossos ossos passam a ser santificados quando nós entendemos quem nós somos em Cristo. Existe um poder, existe uma graça. Vai fazer uns 5 anos, ou talvez até mais, a Lene sabe um pouquinho melhor, eu tenho uma tia que eu amo demais, ela de paixão, eu gosto demais, ela mora em Pissarras, lá na praia, gosto demais dela, maravilhosa, sensacional, e a gente vai quase todo ano para lá visitar ela, e teve um ano que a gente foi lá, e eu cheguei, ela sempre faz um café, e ela sentou na mesa, fez um cafezinho para a gente, ela estava toda feliz, toda emocionada, achei ela até feliz demais e tal, e a gente conversa, eu sempre tenho um pouco de cuidado para falar com ela, porque ela ainda não se converteu, ela, né, e na época ela ia muito em espírita, então eu tinha um pouquinho de jeito para falar com ela e tal, e eu me lembro que ela estava tão feliz, e falando, e de repente falei, nossa tia, aí me conta qual que são as novas dela. Então, deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Eu estava indo lá em tal lugar, não falava o nome, eu fui em tal lugar, mas aconteceu algo que eu achei tão sensacional, e é por isso que eu gosto de você, ela falou. Falei, é mesmo? O que é, tia? Então, eu fui lá, e lá eles pediram para mim fazer uma árvore genealógica da família, era para mim trazer as fotos de toda a minha família, daquelas pessoas que eu amo, tal, para a gente fazer, dela não quis falar o quê, para a gente fazer lá um negócio lá e tal, né? Falei, sério, tia? Eu já olhei para a Lene e falei, misericórdia, vai dar ruim. E ela falou, olha só, eu peguei o nome de fulano, o nome de ciclano, e foto de cilano, e foto de ciclano, e eu levei todo mundo, e ele pegou as fotos, colocou lá na mesa e começou a fazer, só que de repente ele travou, bum, opa, pegou as fotos e falou, quem que é esse aqui? Aí ela pegou a foto, olhou e falou, esse aqui é o meu sobrinho, é um sobrinho que mora em Curitiba, eu gosto demais dele e tal e tal. Daí ele falou, uau, é verdade, que eu estou desconchavido, colocou de lado a foto. E começou a fazer e tal e tal. Aí ela falou, tá, mas e essa foto aqui? A gente não vai encaixar aqui no negócio. Daí ele falou, não, essa foto deixa aí, essa família deixa aí de lado. Essa aí, foi fazendo. E ela ficou encasquetada, falou, mas por que essa foto aqui não dá para pegar? E falou, mas e a foto deles? Não dá para encaixar aqui? Daí ele falou, não, essa foto não. Essa foto aqui, esse menino é um anjo de luz, ele falou. É um anjo de luz. E como um anjo de luz, ele não precisa disso aqui. Ele não precisa participar disso aqui. Deixa aqui do lado. E ela veio toda feliz, toda emocionada, falando, que lindo. Vocês são um anjo de luz. Eu falei, aham? Anjo de luz? Deixa ele colocar lá para ver onde é que ele ia parar com isso aí. Daí ele falou, leva foto que não precisa. Sabe, amados, nós precisamos entender a nossa autoridade no mundo espiritual. Nós precisamos ser conhecidos, sim, no mundo espiritual. Não, pastor, o que me importa é Deus conhecer o meu nome. Aleluia, glória a Deus. É isso mesmo. Quanto mais você se apresentar diante de Deus, quanto mais você estiver diante de Deus, não é, pastor? Quanto mais intimidade com Deus, quanto mais graça com Deus, quanto mais intimidade de buscar a presença de Deus, quanto mais Shekinah de Deus, amados, nós tivermos sobre as nossas vidas, o mundo espiritual, sim, vai conhecer as nossas vidas e vai saber que ele vai tentar, porque ele é o tentador, e ele não vai deixar de tentar, ele é encardido, ele não vai deixar, mas ele não tem poder, e ele não tem autoridade. E eu quero declarar que esse ano de 2025, essas igrejas serão conhecidas pelo poder, pela graça, pela revelação da palavra, pela revelação do Senhor sobre a vida de vocês, e vocês irão tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês. Nós alugamos agora, nós temos o nosso terreno, aí temos um terreno do lado vazio, que a gente está sonhando. Do lado do terreno vazio, tinha uma igreja do lado, que
na época agora da pandemia, deu ruim, o pastor não conseguiu dar muita continuidade na igreja, e a gente locou o espaço. Ele falou: pastor, quero passar para vocês poderem liderar. A gente vai para uma outra igreja, para um outro espaço que é próprio, e daí a gente não tem valor de aluguel, e a gente quer deixar aqui para vocês e tal. Eu falei, aí o pastor, olhamos e tal, achamos interessante, beleza, pegamos o lugar, e do lado deles tinha um terreiro de Umbanda, do lado, bem do ladinho assim. Agora, esses tempos, veio o dono, falou: olha só, pastor, a situação ficou complicada, depois da pandemia nós não conseguimos se levantar mais, não conseguimos mais, não teve jeito, a gente quer passar para vocês também o espaço do terreiro de Umbanda, para que vocês possam utilizar esse espaço, porque nós não estamos lhe dando conta mais. E eu falei: uau, como é o mundo espiritual. Quanto mais próximo nós vamos chegando, quanto mais próximo nós vamos indo, a gente não precisa falar quem nós somos, nós não precisamos dizer quem somos. No mundo espiritual, Ele sabe quem nós somos, e Ele precisa sair, porque existe uma autoridade, existe uma identidade própria nas nossas vidas. E nessa tarde, eu quero te convidar. O meu propósito nessa tarde, amados, o que eu tinha para falar para vocês era isso, não era muito mais do que isso não. O que eu quero nessa tarde é chamá-los a entrar nesse lugar, na presença de Deus, e firmar a sua identidade no mundo espiritual. Formar a sua identidade. Não, pastor, mas eu tenho medo desse negócio do mundo espiritual, eu não quero lidar com isso, eu não gosto, eu não quero nem falar. Não precisa se preocupar com isso, irmão. A única coisa que você precisa se preocupar é buscar a presença de Deus, porque a Bíblia diz que até os lenços do apóstolo Paulo curava. Porque isso não está relacionado à pessoa física, mas isso está relacionado à unção, isso está relacionado à graça, isso está relacionado a poder, isso está relacionado à autoridade e identidade diante de Deus. Então eu queria e quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Eu tenho alguns minutos, e nesses minutos, nesse tempo, eu gostaria que você entrasse nessa presença de Deus. Deus está aqui no nosso meio. A palavra de Deus diz que aonde houverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, a sua presença está aqui. Eu creio, eu não sei vocês, mas eu creio, acredito, amada igreja, que os anjos do Senhor, eles estão aqui no nosso meio. A presença de Deus, ela está aqui no nosso meio. O que eu preciso fazer? Me aproximar dela. O que eu preciso fazer? Esquecer quem está do meu lado direito, quem está do meu lado esquerdo. Eu preciso entrar no nível de adoração e reconhecimento do Senhor sobre a minha vida, sobrenatural. Talvez você diga assim: pastor, mas eu não tenho conseguido isso ao longo dos tempos, porque a minha vida emocional, ela tem sido totalmente bombardeada, e o meu espiritual está muito distante daquilo que o Senhor quer fazer em mim através da minha vida. Mas deixa eu dizer algo para você nessa tarde. A Bíblia diz que Ele é Deus, e Ele sonda e esquadrinha o nosso coração. E Ele tem esquadrinhado o seu coração, e Ele sabe do anseio da sua vida. Deixa Ele tocar no seu íntimo, deixa Ele tocar no seu interior, deixa Ele tocar no seu íntimo. Não se assuste. Deixa eu falar algo para você. Nós vamos começar a buscar Deus agora. Não se assuste que na hora que você sair desse lugar nessa noite, as pessoas começarem a passar perto de você e gritar: oh, oh! Fui numa ministração, ministrei essa palavra numa igreja, e quando nós saímos, assim na rua, começou um alvoroço da rua, gente gritando, gente, carro buzinando, carro freando, carro gritando. Era o quê? Era a força contrária. Eram os inimigos já se manifestando, porque estava saindo daquele lugar pessoas incendiadas pela presença e pela graça de Deus. Quantos querem isso sobre a sua vida? Feche seus olhos aí no seu lugar. Não precisa falar nada nesse momento.
Não fala nada. Não fala nada. O Senhor, Ele é Espírito. E a palavra de Deus diz que o Senhor tem procurado verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, através do conhecimento. Em espírito, através da verdade, da palavra. Mas em verdade, através do coração. Através do coração. Qual é a verdade do seu íntimo? Qual é a verdade do seu íntimo? Qual é a verdade do seu íntimo? O Espírito Santo. Agora não é comigo e não é com nenhum homem aqui. Agora é contigo, Senhor. Agora é com a tua presença, Deus. Senhor, se tem alguém aqui no nosso meio que se encontra tão vazio, talvez tenha sido como os filhos de Cefa, te conhecem de ouvir falar, mas não te conhecem de uma experiência contigo. Então eu te peço, Espírito Santo, nos dá, Senhor, nos dá essa experiência, Pai. Nos dá essa experiência. Não fala nada, só sente. Sente a presença dEle no nosso meio. Sente a presença dEle no nosso meio. Ele estás aqui. Ele estás aqui. Ele está no nosso meio. Fechamos os nossos olhos. Entramos numa dimensão espiritual. Abrimos o nosso coração e deixamos Ele nos conduzir. E deixamos Ele nos conduzir. E deixamos Ele nos conduzir. Não fala nada. Deixa Ele agir.
Horelecanda labasha. Horelecanda lamanurike. Horelecanda larik. Horelecanda lamana. Horelecanda labasha. Horelecanda labasha. Shikandala suri. Shikandala suri. Horelecanda lamanae. Horelecanda lamanuri. Horelecanda lamanuria. Horelecanda lamanuri kerianda labashai. Horelecanda labashai. Horelecanda lamanai. Horelecanda lamanuri kerianda labashai. Horelecanda lamanuri kerianda labashai. Horelecanda lamanai. Horelecanda lamanuri kerianda. Será que você consegue agora abrir os seus lábios e dizer uma palavra de adoração ao Senhor? Ele está aqui em nosso meio. Fala para Ele. Agora é a sua hora. Agora é a sua hora. Fala para Ele. Libera palavras de adoração. Deixa Ele encher o seu interior. Deixa Ele encher o seu íntimo. Deixa Ele encher o seu íntimo. Deixa Ele encher o seu interior. Fala para Ele o quanto você o ama. Deus, nessa tarde, Senhor, nós queremos liberar, Senhor, palavras de adoração a Ti. Tu és soberano. Tu és eterno, Pai. Tu és a rocha. Tu és a fortaleza. Tu és, ó Pai, soberano sobre todas as coisas, Deus. Eu te amo, Senhor. Eu amo a sua presença, Pai. Eu amo, Senhor, a sua presença. Vem sobre nós, Deus. Vem sobre as nossas vidas, ó Pai. Tu és o Alfa. Tu és o Ômega, Senhor. Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és conselheiro, Tu és príncipes da paz, Tu és Pai da eternidade, Senhor. Amamos a Ti, Senhor. Amamos ao Senhor, Deus. Libera as Suas palavras. Libera as Suas palavras. Deixa Ele invadir a sua vida. Deixa Ele invadir o seu interior. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Tira. Limpa, Senhor. Invade, Senhor, o vazio. Invade o vazio. Invade o desânimo. Invade a frustração. Invade a tristeza. Tira o medo. Tira a ansiedade. Tira, Senhor, nessa tarde. Invade, Senhor. Entra. Entra com a Tua presença. Vem com a Tua presença, Espírito Santo. Vem com o Teu toque, Espírito Santo. Vem, Senhor, sobre essa igreja. Vem sobre essa igreja nessa tarde, Senhor. Derrama do Teu Espírito, Senhor. Derrama do Teu Espírito, Senhor. Derrama do Teu Espírito sobre essa igreja. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Você que fala em línguas, já começa a liberar suas palavras aí. Aumenta o som. Orecanda lamanaia. Orelecanda lamanuriquerianda labaxaia. Orelirianda lamanuriquerianda labaxaia. Você que sente que precisa mais do Senhor e que quer mais da sua presença, sai do seu lugar. Vem aqui diante do Senhor, diante do altar, e comece a entregar a sua vida ao Senhor. Ou talvez aí no seu lugar, dobre os seus joelhos e deixe a presença de Deus te invadir. Oh Senhor, ativa-nos, ó Deus.
Ativa-nos nessa tarde, Espírito Santo. 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 Será que você pode colocar de novo, querido, a mesma música desde o início? Ativa-nos nessa tarde. Ativa Irilianda Lamanúria. Você que fala em línguas, você começa a falar. Deixa o Espírito Santo te invadir. Orelirianda Lamanuri Querianda Labaxaia. Orelecanda Lamanuri Querianda Labassúria. Orelecanda Lamanuri Querianda Labaxaia.
Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. Orecanda la manuriquerianda la baixaia. Orelirianda la manuriquerianda la bassúria. Recebe, Senhor, a tua igreja. Recebe estes homens, ó Pai. Recebe essas mulheres, ó Pai. Recebe estes que estão aqui, Senhor, diante do teu altar. Que eles saiam, ó Pai, nesse dia desta conferência, Deus, com a identidade formada, com um plano formado, com um propósito. E eu creio que eles irão tocar o outro lado, e a autoridade do Senhor estará sobre a vida deles, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós tomamos posse e nós declaramos que a presença de Deus é a luz e é o caminho das nossas vidas. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Aleluia. Abre os seus braços assim, ó. Espírito Santo, eis-nos aqui, Senhor, como igreja. Prepara, Senhor, a minha oração nessa tarde é: aqui estão aqueles que o Senhor nesses dias estão forjando, está fortalecendo, para que eles possam, na autoridade do nome de Jesus, juntos com os seus pastores, tomarem posse de tudo que o Senhor tem preparado para eles e através da vida deles. Que o grande amor de Deus Pai, a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje e esteja para todo sempre sobre a vida de cada um de vocês, para a honra e para a glória do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, eu creio e eu acredito que vocês sairão dessa conferência com uma identidade totalmente fortalecida no Senhor. A hora que você colocar esses pés lá fora, lá ó, é um caindo para a direita e o outro caindo para a esquerda, e você passando e indo rumo ao seu propósito. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.